A palavra de Deus é digna de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Quem quer ser abençoado? Tá, e quem quer ser muito abençoado? Amém? Igreja Viva, nós vamos estar tratando hoje de um texto muito importante da palavra de Deus. Deus ele colocou essa palavra no meu coração nessa semana, que está no livro de Provérbios 14, 12. Livro de Provérbios 14, 12. E hoje o irmão Mário, ele cantando, ele trouxe uma música linda, e fazia horas que nós não cantávamos aqui, e que diz assim: há um caminho para a oração, há uma porta que tem que se abrir. Livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Quem achou diz amém? Amém. Que nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da Bote a tua palavra no banco. Vamos colocar a mão na altura do teu peito. Vamos orar, vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Querido Deus, que maravilhosíssimo Pai, é no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, que eu te peço. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nos dá um entendimento da tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Senhor, as tuas escrituras, ó Pai. Faça, ó Deus, para que nós possamos entender, ó Deus, a tua palavra. Que nós possamos ter os ouvidos sensíveis nesta noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a nós. Já repreende, ó Deus, todo espírito contrário da luz, todo espírito, meu Deus, de incredulidade, de rebeldia, todo espírito, meu Deus, que é contrário à tua palavra, em nome de Jesus, sejam quebrados e lançados por terra. Que o teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, tenha total liberdade para falar conosco. Nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos do Senhor, para a glória e louvor do teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Igreja viva. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Igreja viva, toma o seu assento aí de boca aberta, exaltando o nome do Senhor. Pergunto novamente: quem quer ser abençoado? E muito abençoado. Amém? Abre comigo aí, por favor, livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12 a seguir. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo sem medidas, porque o Senhor e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de vaca, e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Nessa noite nós vamos falar um pouco de caminhos. A Bíblia diz que Isaac, ele enfrenta um tempo de fome. 26, 1 vai dizer: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, e por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Houve fome na terra, houve seca. Nessa época não se tinha indústrias,
A maior fonte de renda era a pecuária, era a criação de animais e também a agricultura, a plantação. Era disso que viviam as pessoas. Pessoas que plantavam e trocavam os seus alimentos por outros alimentos, os seus animais por alimentos, os animais por outros animais. Era assim o meio de vida nessa época. Mas a Bíblia diz que há uma fome, além das fomes que tinha havido na época de Abraão. Isaac, ele enfrenta essa fome. Isaac, ele passa por esse tempo ruim. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 2 que enquanto está esse tempo ruim, Isaac está em Gerar, buscando uma saída, buscando um caminho para melhorar. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Isaac, ele já havia descido para Gerar, mas os olhos dele já estavam para o caminho do Egito. Havia uma fome, havia um tempo de escassez, havia um tempo difícil. Isaac era o filho da promessa. Isaac, ele tinha promessa sobre a vida dele, assim como você tem promessa sobre a sua vida. Você tem promessa de Deus sobre você. E ninguém está livre de passar por momentos difíceis, por momento de seca, por momento de fome, seja na área da saúde, seja na área de um relacionamento, do casamento, seja no trabalho, seja financeiramente, seja numa vida espiritual. Ninguém está livre de passar por tempos difíceis, mas sempre lembre-se, você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que Isaac, ele pretende descer para o Egito. Isaac pretende pegar o caminho que dava para o Egito. E quando Isaac está com os olhos no caminho para o Egito, Deus desce e fala para ele: habita aonde tu está. Não saia da onde Deus te colocou. A Bíblia diz que Deus, ele lembra Isaac das promessas que tinha com seus pais. A importância de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, porque independente da situação, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Há algo de Deus para nós. Independente dos problemas, das adversidades que vamos cruzar, passar pelo nosso caminho, há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Aleluia. No versículo de número 4 vai dizer: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente teus filhos, tuas descendências, serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. A minha promessa, Deus já não libera somente para Isaac, mas também para toda a descendência de Isaac. A promessa de Deus não está retida somente sobre nós, mas também sobre toda a nossa descendência, sobre os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Existe uma promessa de Deus. Porquanto, preste atenção no versículo de número 5: porquanto Abraão obedeceu a minha voz, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ele vai lembrar Isaac: eu fiz promessa para Abraão, e Abraão foi obediente. Enquanto eu dirigia Abraão pelos caminhos que eu tinha para Abraão, Abraão era dirigido. Abraão andava pelos caminhos que Deus tinha para ele. E a única vez que Abraão saiu do caminho que Deus tinha para ele,
foi quando ele errou com Agar. Para você ver que quando o caminho que Deus tem para nós, aquilo que Deus determina para nós, nós saímos fora dele, acontecem problemas. Mas no versículo de número 6 vai dizer: assim habitou Isaac em Gerar. Ou seja, Isaac decidiu obedecer a Deus. Deus disse assim: tu fica na terra que eu te coloquei, eu te trouxe aqui. Isaac vivia da agricultura, Isaac vivia da pecuária, da criação de animais. O lugar que o Isaac está vivendo não condiz com a situação dele. A fome, a seca. Isaac estava com os olhos aonde? No Egito. Por que no Egito? O Egito, nessa época, ele era uma potência mundial. O Egito nessa época é como os Estados Unidos hoje. O Egito, por ser banhado pelo rio Nilo, ele tinha uma afluência muito grande de água. O rio Nilo banhava todo a margem, onde se tirava muita água para a plantação, para a criação, e tudo dava. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos que Deus tem para nós são bem melhores que os nossos próprios caminhos. Isaac está com os olhos nos caminhos para o Egito. Deus desce para ele e fala para ele assim: ó, fica em Gerar. Mas a situação em Gerar era falta de água, era seca, era grama queimada, pastos queimados, secas, vertentes secando. Mas Isaac, mesmo diante de tudo isso, ele decide obedecer a voz de Deus. E quando obedecemos a voz de Deus e andamos pelos caminhos que Deus tem para nós, amigos, você pode saber que o sucesso é certo. Só que no versículo de número 12 a Bíblia vai dizer assim: ó, e semeou Isaac naquela mesma terra. Isaac, ele chega no campo, meu irmão. Aleluia. Isaac, ele olha assim, diz assim: ó, temos que matar isso tudo aqui. Tiremos essas árvores secas, tiremos esses matos secos aqui. Terra dura, terra petrificada do calor. Só quem já passou por uma seca e já pisou por alguns campos sabe como é que fica. A terra, ela chega a brotar assim para cima, assim, e fica tipo uns picos para cima, assim ou não? Sim. Seca, torrada. E eu fico imaginando o Isaac pegando o povo que ele tinha ali e dizendo assim: vamos arar essa terra, prepara os bois, prepara o arado, vamos começar a lavrar isso tudo aqui. E eu fico imaginando lá uns e outros olhando para Isaac e dizendo: Isaac, pirou, mano, está de brincadeira, isso aí não nasce nada aí, isso aí não tem mais jeito, não está entendendo. E outro, Isaac, para tu pensar, a semente que nós temos é pouca, nós podíamos comer isso aí, e tu vai largar na terra, numa terra seca, meu irmão. Mas independente, se existe uma promessa de Deus sobre a nossa vida, se nós somos obedientes ao caminho que Deus tem para nós, você pode ter certeza que o sucesso vai chegar. Quem olhava para a situação não dava nada. E quem sabe você olha para você olha para os seus negócios, você olha para uma determinada situação da tua vida e diz assim: isso aí não tem mais jeito. Meu irmão, se você estiver nos caminhos do Senhor, você vai ver florescer. A Bíblia diz que Isaac, ele planta naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, aleluia. Em cada semente que Isaac plantava, nascia 100. Começou a fluir para a vida de Isaac. A Bíblia não fala que Deus mandou chuva. A Bíblia não fala que havia rios na volta, não. A Bíblia diz que houve fome, mas Isaac perseverou. Isaac plantou e Isaac colheu. E quem planta, colhe. Aleluia. Quem planta, colhe.
Quem planta, recebe. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem colhe o mal, quem planta o mal, colhe o mal. Entenda isso. A nossa vida é feita de caminhos. O Isaac decidiu ir pelo caminho da obediência. O Isaac decidiu, ainda que tudo dissesse que não. O Isaac, ele olha na visão dele, os caminhos que Deus tinha para ele não eram bons. O Isaac olha para o caminho do Egito, e o caminho do Egito era bom, mas ele resolveu, ele decidiu trilhar o caminho da obediência. E quem planta a obediência, colhe bênção. Quem obedece, cresce. Quem obedece, recebe. A Bíblia diz, meu irmão, que não basta ser apenas filho da promessa. Tem caminhos para nós chegar na bênção. Quem está quase dormindo, diz aleluia. Mas Deus é bom. Quem está recebendo a palavra, diz aleluia. Irmãos, agora eu só para ficar sabendo. Glória a Deus, aleluia. O navio, ele tem caminhos pelo meio do mar. O navio, ele é guiado por uma bússola. Agora tem coisas até mais, né? Por satélite. O navio, para sair daqui e atravessar o oceano e chegar do outro lado, ele tem um caminho, ele tem que manter uma rota. Nós não enxergamos o caminho do navio, ele só vai. Os aviões que cruzam altos céus aí por cima de nós, a quilômetros de altura, eles têm caminho, eles têm estrada, eles têm um caminho para sair de um aeroporto e chegar no outro aeroporto. E se eles saírem do caminho que está para eles, ali pelo satélite, eles podem ter colisão com outro avião. Eles podem se perder, eles podem sofrer acidentes aéreos. Outro dia um avião saiu do seu rumo, da sua rota, do seu caminho e tocou a asa de um outro avião no ar. Quem viu essa notícia algum tempo atrás? E todos morreram. Por quê? Porque saiu do caminho. A mesma coisa somos nós, quando nós saímos do caminho que Deus tem preparado para nós. Deus tem um caminho para mim, Deus tem um caminho para você. E os caminhos de Deus são caminhos de bênção. A Bíblia diz que Isaac ele era invejado, porque no versículo de número 13 vai dizer assim, ó, e engrandeceu-se o varão. Isaac ia se engrandecendo até que se tornou muito. Isaac ia crescendo, meu irmão. Isaac ia sendo abençoado. Isaac estava prosperando. Isaac estava crescendo. 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus invejavam. Aleluia. Pastor, se me invejar, eu não estou preocupado com a inveja, eu estou preocupado em andar no caminho do Senhor. Aleluia. Meu irmão, se Deus te abençoar, as pessoas vão te invejar, mas aquele que te deu é o mesmo que te protege, é o mesmo que continua com a mão sobre você. A Bíblia diz que o Senhor o abençoava, ele ia crescendo, ele ia sendo abençoado, ele ia prosperando, ele ia crescendo. Quando nós olhamos o livro de Provérbios 14, 12, vai dizer assim, ó, há caminhos que ao homem parece direito. Há caminhos que nós olhamos e dizemos, puxa vida, é por aqui. Não, é por aqui. Não, mas eu fui ontem no culto e lá o pastor usado por Deus, o pregador usado por Deus, disse para mim não entrar nesse caminho. Até pedi assim, não, mas se é, vai sair da boca dele de novo para mim não entrar por ali. Pedi
de novo o Espírito Santo usa a boca do pregador, mas aí a gente chega lá diante do caminho, olha para toda a situação e olha para o caminho do Egito. O que simboliza o Egito, irmãos? O caminho do Egito simboliza se afastar dos caminhos de Deus. O Egito simboliza o mundo e as coisas erradas do mundo, porque no Egito tudo podia. No Egito podia tudo. O Egito andava de qualquer jeito. E para andar nos caminhos de Deus, tem que andar na obediência com Deus. E às vezes nós estamos na igreja, olhamos para a igreja e dizemos: ah, mas que vontade de ir numa balada. Balada não é mais para crente, meu irmão. Ah, mas que vontade disso, que vontade daquilo. Você está olhando para o caminho do Egito. Os caminhos não são bons. Você está saindo dos caminhos do Senhor. Por que muitas vezes nós vimos pessoas que tinham tudo para ser abençoado? Pessoas que tinham tudo para crescer. Está ali, ó, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Da morte. São caminhos de morte. Às vezes olhamos para uma certa situação e dizemos: puxa vida, isso me serve. Puxa vida, era assim que eu queria. Mas será que é o caminho que Deus tem para mim? Será que é o caminho que Deus tem para você? E dura coisa nós saímos do caminho do Senhor. E você entenda: ninguém erra sem Deus não avisar. Repito de novo para que todos ouçam: ninguém erra sem Deus não avisar. Ninguém erra. Deus te avisa antes de você errar. A Bíblia diz que Caim ficou aqui com Abel, porque Deus atentou, Deus se agradou da oferta de Abel e não gostou da oferta de Caim. A Bíblia diz que Caim fica aqui: eu vou matar esse mundo, eu vou matar o meu irmão, vou dar um jeito nele que não. Está lá, Gênesis 4, 6, uma palavra. Deus desce para falar com Caim. Deus desce para ele e diz assim: o Senhor lhe disse a Caim: por que tiraste? Tu está errado, Caim, porque eu gostei da oferta do Abel, porque o Abel deu essa oferta de todo o coração e tu deu de qualquer jeito, Caim. Tu está bravinho por causa disso, Caim. E por que descaiu o teu semblante? Por que tu ficou triste, rapaz? 7. Se bem fizeres, se tu fizer direito, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já está à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Olha que tremendo Deus. Deus sabia que ele estava com desejo de matar o irmão dele. Deus sabia que ele estava com inveja, que ele estava irado, porque Deus tinha se agradado da inveja da oferta de Abel. E Deus já sabia que ele queria matar, e Deus não disse para ele não matar. Deus disse para ele assim: ó, sobre o teu desejo dominarás. Tu domina isso aí, rapaz. Eu estou louquinho para fazer umas bobagens. Deus disse assim: ó, desejo, domina isso. Domina. Deus te deu o poder para dominar, aleluia. Domina. Te segura, te mantém. Pastor, está difícil, vou te dar um conselho. Dobra o joelho, bota a boca no chão e diz assim: socorro, Deus, que eu vou fazer bobagem. Socorro, Deus, que eu estou louquinho para ir. E você acha que o pecado ele vem assim? Não, ele vem partindo da vida. É devagar, devagarinho. Você acha que quem está firme com Deus cai no pedrão? É em pedrinhas. Vai caindo. Hoje é só um. Amanhã já. Amanhã a gente já chega perto. Tudo bem. Que bonito, né? Fique tu é de Deus, eu estou no mundo também. Eita, nossa. Tipo de Deus. É devagarinho que o pecado vem chegando. As pessoas, presta atenção, ninguém sai do mundão, do bailão, do batuque, ninguém sai. E amanhã está na igreja, sou crente, glória a Deus, aleluia, assino meu nome aí, que a partir de hoje, não, ninguém. É
aleluia. Aleluia. Teu Deus não é Deus de atalho. É devagarzinho, nós vamos dando espaço, nós vamos saindo dos caminhos de Deus. Ah, mas é só uma coisinha, vai. Hoje é só uma coisinha. Amanhã é outra coisona. E assim vai. Até o momento que você não tem mais prazer de estar na casa de Deus. Até o momento que você já não sente mais vontade de vir na igreja. Você já está fora da presença de Deus. Você só está dentro da igreja. Não tem mais presença de Deus na tua vida. Quando chega ao ponto de dizer assim, ó, não sei se vou na igreja. É porque você já está nos caminhos do Egito. Porque quem está no caminho de Deus tem prazer de pegar o caminho para ele. Está chegando a hora. É quase. Está quase na hora. Irmãos, hoje eu vou para a igreja. E se cantar aquele louvor, eu não vou me segurar, né? Eu nunca gritei aleluia, mas eu vou gritar aleluia. Aleluia. Porque está no caminho de Deus. Aleluia. É assim. É assim que é. Eu estou há 15 anos na fé. Você acha que eu nunca, quem sabe Deus é esse caminho? E já tentei também. Quebrei a cara. Deus, ele sempre avisa antes. Eu nunca me esqueço. Eu passei por uma luta. Eu estou até do lado que eu estava. Estou na frente eu era diácono. Eu estou na frente do altar, guardando um altar assim de serviço. Veja cumprido. Estou assim. Pastor pregando. Eu de serviço na frente do altar. Eu tinha de serviço de diácono. E eu pensando, Deus, faço ou não faço, Deus? Eu por mim não tenho problema nenhum em fazer, Deus. Faço ou não faço? Faz o pregador falar comigo, está pregando. Faz falar comigo. Irmãos, eu baixei a cabeça e pedi, Deus, fala comigo. Quando eu levantei a cabeça, o ventilador lá veio assim. Bobagem. Mas sabe que não falou de qualquer jeito? Ele entrou aqui e desceu aqui. Eu digo, não, eu vou esperar o pregador falar. Nada, o pregador falou nada. O ventilador está ali, Deus tem. Para quê? No outro dia eu disse, vamos fazer. Para quê, irmãos? Se levantou uma luta, uma tempestade contra a minha vida. Uma coisa que estava tudo certinho, assim, uma bênção pura, se transformou numa correria. Nós temos que cuidar dos caminhos que estamos pegando na nossa vida. Não, eu sou crente, eu sou lá da maná de Deus. E quando você não está aqui, quem você é? Que caminhos tu anda? Que caminhos tu cruza? Que caminhos tu anda pisando nos teus pés? É os caminhos que Deus tem para você? Ou é os teus caminhos? Ou você tem andado por onde você tem olhado e por onde você tem pensado? Eu congrego numa igreja, irmãos, onde Deus desce para falar. Se eu pedir para Deus falar, Deus fala comigo. Você congrega numa igreja que, se você entrar nesse lugar e dizer assim, Deus fala comigo, você pode ter certeza que Deus vai falar. Muitas coisas estão erradas, meu irmão, não é porque você nasceu para sofrer, ou porque Deus não está te vendo, é porque você não está no caminho, você está nos teus caminhos, e você olhou para aquele caminho e disse assim, esse caminho aqui é o bom, mas é um caminho de morte, não é o caminho que Deus tem para você. Salmo 128:1 vai dizer assim, bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, a palavra bem-aventurada quer dizer mais que feliz, aquele que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é entender que Deus, ele cuida de toda a situação. Temer a Deus é entender que se eu der um passo por um caminho que não é o caminho de Deus, eu vou padecer, eu vou perecer, eu vou sofrer. Temer a Deus é entender que o mesmo Deus que te abençoa é o mesmo Deus
que põe a mão sobre a bênção e não deixa chegar. Temer a Deus não é ter medo de Deus, eu tenho medo de Deus. Não, temer a Deus é entender que tudo no mundo está no controle dele, aleluia, inclusive o teu respirar. Inclusive a tua vida está no controle dele. Isso é temer a Deus. É eu entender que com o que eu plantar eu vou. Deus é tão bom que não se mete na minha plantação, mas Ele exige a minha colheita. Olha só, Ele não se mete na tua plantação. Quer plantar, Ele já quer te avisar. Olha, tu não planta esse vento que vai colher. Ninguém colhe o que planta, não sei verdade. Isaac plantou uma semente e colheu quantas? Sim. Tu não planta esse vento, rapaz. Vai colher tempestade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Amém. Feliz é o homem que anda nos caminhos. Aleluia. Mas muitas vezes eu olho com os meus olhos naturais assim, mas não dá. Não dá. Como é que eu vou trabalhar sem fazer um jeitinho? Como é que eu vou fazer tal coisa sem fazer outro jeitinho? Esse é o teu caminho. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é o caminho de bênção. Andar nos caminhos de Deus. Deus ele não enxerga como nós enxergamos. Deus ele não vê como nós vemos. Isaías 55, versículo de número 9. Olha só o que Deus vai falar para nós. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, aleluia, mais altos que os vossos caminhos. Glória a Deus. O caminho de Deus para nós, irmãos, é o caminho da bênção. É o caminho que independente da situação, se nós ficarmos no caminho que Deus tem para nós, é o que nós vamos ser abençoados. Se nós permanecermos, quem sabe você vai dizer assim, puxa vida, mas Deus manda eu fazer tal coisa, mas eu vou perder o que eu tenho. Quem sabe isso não passou pela cabeça de Isaac? Oh, Deus manda eu ficar aqui e eu vou plantar, sou plantador, e a semente que eu tenho, ou quem sabe os animais que eu tenho que eu vou negociar por semente, vou perder essa terra seca aí. Mas quando nós andamos pelos caminhos do Senhor, o Senhor abençoa, né? E colhe. Quem planta, colhe, quem obedece, cresce. Há um caminho para todas as coisas. Livro de Gálatas 5:7. Livro de Gálatas 5:7. Perdão, 6:7. Gálatas 6:7. Não erreis. Pode Deus dizer, não é para vocês errarem, não é para nós errarmos. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Não, eu vou dar uma andadinha por esse caminho aqui, Deus nem vai ver, Deus não vai ver. Deus não se deixa escarnecer, não, Deus está vendo tudo. Não, mas se eu vou dar uma idinha no Egito, eu já volto, Deus está vendo tudo. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também semeará. Porque nós plantarmos, nós vamos colhermos. E quem planta obediência, olha bem isso na sua vida. O Isaac decidiu plantar obediência e ficar e gerar. Ele não sabia. Ele foi obediente. Ele sabia que sobre a vida dele havia uma promessa, como tem uma promessa sobre a sua vida. Existe uma promessa de bênção. O segredo é nós andarmos nos caminhos do Senhor. Porque se nós quisermos andar pelos nossos caminhos, pelas nossas visões, é os caminhos da morte. E presta atenção. Eu tenho a plena convicção do Deus que nós servimos. Ele sempre avisa antes de acontecer qualquer coisa. E eu tenho
tenho certeza que essa palavra não veio. Ande pelos caminhos de Deus, ainda que não sejam atraentes aos teus olhos no momento, mas ali na frente você vai receber a recompensa de Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Andar pelos caminhos de Deus, meu irmão, significa obedecer a Ele, obedecer a Sua palavra, obedecer ao que Ele diz. Não, pastor, olha só, eu obedeço, algumas coisas eu obedeço, mas outras não, pastor. Caminho de morte. Por que Deus ele traz essa palavra, irmãos? Está chegando o final de ano aí. E muitas vezes aquelas pessoas que não estão muito firmes com Deus se perdem no meio da parentada. Se perdem no meio daqueles que não tem nada de Deus na vida deles. Lá no mundão tudo pode. Até se você não faz, você é careta. Até se você não faz, né? Você é um ET, você é do outro mundo, mas você não é ET, você é do outro mundo, você é do planeta celestial, aleluia. Agora cabe a mim, cabe a você decidir o caminho que eu vou ir. A Bíblia diz assim, ó, foge do mal? Aparência do mal. A Bíblia não diz foge do mal, a Bíblia diz foge da aparência do mal. Olha que interessante isso. A aparência do mal pode ser para mim um dinheiro em cima do imóvel. Eu sou fraco para dinheiro. Eu corro o risco de passar ali, pegar aquele dinheiro para o bolso. A aparência do mal pode ser uma mulher bonita. A aparência do mal pode ser um homem bonito. A aparência do mal pode ser um copo de cerveja. Foge da aparência do mal. Anda pelos caminhos do Senhor. Por isso que Provérbios vai dizer, há caminhos que ao homem parece direito. O que tem? Irmãos, eu nunca vi o inferno levar tanta gente para lá com uma frase. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Esse nada a ver está custando a eternidade de muitas gente. Isaac foi abençoadíssimo. O Senhor o abençoava. Mas quando Deus disse para ele, fica aqui. Tu não sai daqui. Tu não chamei aqui. Como é que é essa? Fica. Ouve a voz de Deus. Não sai dos caminhos do Senhor. Eu quero orar nesta noite, irmãos. Para que nós possamos andar nos caminhos do Senhor e poder colher aquilo que plantamos. Porque quando saímos do caminho do Senhor, corremos risco de nos perder. E para quem não conhece a história de Caim e Abel, Caim matou o mundo. E fugitivo e errante foi na terra. Foi esse o castigo de Deus sobre ele. Vai ser fugitivo e errante na terra. Deus ele sempre nos fala antes, para que nós não venhamos a errar, para que nós não venhamos a sair dos caminhos. Eu não sei
sei aonde essa mensagem penetrou no teu coração, porque eu sei que Deus fala nesse lugar. Aleluia. Mas tem caminhos que não tem sido bom. Tem caminhos que vai te levar para o caminho da morte. E você sabe que volte nele, você coloca os olhos lá. Eu não estou falando de morte física. Estou falando de uma morte muito pior que a física, porque se eu morrer fisicamente com Deus, eu estou na glória. Aleluia. Ai, eu quero dar em cima lá toda a risada de vocês, cheguei primeiro que você. Agora vocês se esforcem aí para chegar lá também, porque aqui não é fácil. Aqui é uma caldeira por dia. Todo dia o pecado vem, me chama. E todo dia vem as tentações. Eu falo da morte espiritual. Um dia lindo que nem esse lá fora hoje. Muita gente não tiver o prazer desse dia. Mas quem é cristão está com Deus até dia de chuva. Aleluia. Até dia de chuva. Está chovendo, glória a Deus. Está caindo raio, glória a Deus. Mas por que tu está mas não caindo perto de mim nem mim? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar para você. Se Deus falou com você,